Olá, pessoal. Muito bem-vindos todos vocês. É um privilégio poder reunir um time dessa qualidade. Eu disse um pouco antes para vocês que, ao longo desses 36 anos de informática hoje, eu me acostumei a fazer muitas entrevistas coletivas. E essa, na verdade, é uma entrevista coletiva reversa. Em vez de ter vários jornalistas entrevistando uma personalidade, eu tenho várias personalidades sendo entrevistadas por um jornalista e eu tenho o grande privilégio de ser esse jornalista. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Especialmente inédito o fato de a gente ter 5 executivos de altíssimo nível de uma mesma empresa. É a primeira vez que a gente faz isso. Eu já fiz, ao longo desses 36 anos, mais recentemente, nos últimos 15 anos, eu já fiz, a gente já promoveu mais de 122 mesas redondas presenciais e, claro, em função dessa tragédia que é a pandemia do coronavírus, a gente passou a fazer esses encontros de forma virtual. E esse novo formato tem todas as vantagens de poder reunir gente nas mais variadas localidades geográficas, mas tem, claro, esse desconforto da gente não estar próximo fisicamente. Mas eu acho que em breve a gente vai poder fazer isso. De toda forma, vocês estarem disponíveis para esse encontro é um grande prazer, é um orgulho. Não é toda hora que se consegue juntar um time desse nível para debater as questões de tecnologia e de negócios que a gente se propõe a fazer aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial à Micro Focus, que é a patrocinadora desse evento e que está representada aqui pelo Marco Leone Fernandes, que é o General Manager do Brasil da Micro Focus, e a Denise Yazbek, que é a diretora de atendimento da Micro Focus. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui, cada um de vocês que se dispôs a dar o tempo de vocês para estar aqui. Então, a Cristina Pina, diretora de desenvolvimento de sistemas do Bradesco, Edilson Reis, diretor departamental de infraestrutura de TI. Eu estou resumindo os cargos de vocês, eles são um pouco mais longos, espero que eu não cometa nenhuma indelicadeza ao mencionar os cargos de vocês, mas o Edilson Reis é diretor departamental de infraestrutura de TI, o Frank Moraes, superintendente executivo de governança de TI, o Lennon Faria, superintendente executivo de arquitetura de TI, e a Renata Petrovic, superintendente de pesquisa e inovação e head do InovaBrá, do Habitat, do Bradesco. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Eu queria que o Marco Leone, em nome da Microsoft, desse as boas-vindas para vocês. Bom, Wilson, em seu nome aí, quero agradecer a toda a equipe do Bradesco, para nós também, nesses últimos 20 anos aí apoiando você nesse tipo de evento, a gente vai desenvolvendo um exercício de humildade, né? Conseguir ver tanta coisa interessante, às vezes querer interferir, mas a gente sabe que estamos aqui para realmente ter essa oportunidade, esse privilégio de ouvir uma empresa como o Bradesco, representada aqui por seus executivos, comentarem um pouco sobre assuntos que são bastante relevantes para todos nós. Eu fico feliz de você ter conseguido me convencer de fazer esse evento, esse primeiro evento aí com o Bradesco, e um evento de um cliente só. A gente tem, durante essa nossa jornada, né, Wilson, experimentado levar vocês aí próximo e além do limite. Outra vez foram 3 mesas em 3 dias seguidos em 3 capitais diferentes. Foi a primeira vez que a gente fez uma coisa inédita, e essa agora. Fico muito feliz de estar fazendo isso com vocês, com o Bradesco. Muito obrigado por terem atendido o nosso convite. Uma boa noite a todos aí. Obrigado mais uma vez, Marco. Bom, pessoal, eu
quando propus para vocês esse nosso debate, eu sugeri a gente falar do pioneirismo do Bradesco e da inovação promovida pelo Bradesco, pela TI do Bradesco ao longo de todos esses anos. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar toda essa trajetória, vocês imaginam, durante 36 anos, acompanhando o mercado brasileiro de TI, eu tive a oportunidade de testemunhar vários dos pioneirismos do Bradesco, como, por exemplo, Internet Banking. O Bradesco foi o primeiro banco a adotar Internet Banking, o cartão de crédito, enfim, uma porção de inovações introduzidas no mercado a partir das iniciativas do Bradesco. Recentemente, o Otávio Lazari, o presidente do Bradesco, entre outras coisas, numa entrevista, disse que para competir com os bancos convencionais, os bancos tradicionais e com os novos entrantes, é necessário que o Bradesco ofereça aos clientes uma jornada digital amigável. Então, eu queria propor que a gente começasse essa conversa justamente com vocês me dizendo como é que vocês fazem na TI para adequar a tecnologia do Bradesco a essa estratégia que foi enunciada mais de uma vez pelo Lazari, pelo presidente. Acho que a gente pode começar com o Frank. Frank, fica à vontade. Tá. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite aqui em nome de todos. Acho que a gente pode falar que a estratégia do Bradesco ela está calcada em 4 pilares. O primeiro pilar é o cliente, né? Então, a gente tem que ter a admiração, a confiança, o relacionamento desse cliente. E o uso de inteligência de dados para suportar isso é uma peça essencial nessa jornada, onde a construção das soluções tem que ser cada vez mais completas, fluidas, e principalmente considerando a jornada de operação desse cliente, da experiência que ele vai ter. Para isso, o Bradesco até criou um departamento chamado Bradesco Experience e estruturou uma área de Customer Experience para olhar a experiência do cliente, independente do canal que ele esteja trabalhando. Acho que o segundo pilar é o pilar de transformação digital, que é como fazer umas coisas. Então, nesse pilar, nós olhamos as pessoas, né, a cultura, né, todo o tratamento que as pessoas têm no dia a dia, na operação, na tomada de decisão, a questão de métodos ágeis. Então, isso a gente implementou e vem expandindo o uso nos últimos tempos, né, com um comportamento digital cada vez mais simples e cada vez mais engajado, conectado, né, entre o time. O terceiro ponto, a inovação é um papel fundamental. Você ter novas tecnologias e a possibilidade de aportar esse valor para o cliente faz a diferença. E, por último, negócio, né? A gente tem que ter as ofertas contextualizadas com decisões em tempo real na hora que o cliente precisa. Falando um pouco mais das pessoas, né, nós acreditamos que as pessoas são a base da nossa estratégia. Então, a gente vem trabalhando muito forte em upskilling, junto com fornecedores, e reskilling para poder adaptar o quadro a essa nova tendência, as tendências que tem no mercado e o comportamento digital necessário nesse momento. Cris, talvez você possa explicar para a gente como é que a tecnologia contempla essas diretrizes todas que o Frank, esses pilares que o Frank apresentou aqui para a gente. Legal. Bom finzinho de tarde a todos. Obrigado, Wilson, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui e é muito bacana a gente poder fazer um debate de um tema que é tão relevante para a nossa sociedade e também aqui em nome da tecnologia, né? Então, vou falar um pouquinho aí de como é que a tecnologia se liga a esses pilares, essas diretrizes estratégicas, né, do Bradesco, como o Frank comentou. E tem um tema assim, que é central para nós, né, que é a centralidade no cliente. A gente fala muito disso, e a gente ouve falar muito de foco no cliente. Sem dúvida, o foco no cliente ele é importante, mas mais importante do que o foco no cliente é o foco do cliente. Como é que a gente faz esse cliente prosperar, né, e conseguir cumprir as necessidades da vida dele. Hoje a gente enxerga um cliente cada vez mais exigente, ele compara já experiências da indústria, de outras indústrias com a indústria financeira,
né, indústrias como Netflix e Uber, por exemplo. É um cliente muito que preza muito a personalização, então ele quer ser identificado como indivíduo, ele quer ter as suas necessidades atendidas, e ele também quer ser atendido nos seus momentos de vida, né? E quando a gente fala momentos de vida, tem aqueles momentos felizes, né, digamos assim, quando nasce um filho, quando ele entra na faculdade, e aí ele quer ser amparado nesses momentos, mas também os momentos inesperados, quando ele tem alguma avaria no imóvel ou no automóvel dele. Então, quando a gente olha, né, esse cliente com esse perfil diferente, a gente tem alguns desafios. Tá? O primeiro deles é entender exatamente o que esse cliente quer, não o que a gente acha que ele quer, né, mas o que efetivamente, qual é a necessidade dele. Então, acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é como é que eu pego essa necessidade e transformo numa jornada que faça sentido para ele. Né, uma jornada fluida, uma jornada sem fricção, como a gente fala, né, mas que faça sentido dentro de um contexto maior para ele. E aí o terceiro ponto, onde entra mais fortemente a tecnologia, é como é que a gente entrega soluções robustas e seguras, né, de maneira bastante rápida, atendendo o time to market. E aí, como é que a gente vem fazendo isso dentro do Bradesco? Né? Dentro do contexto da transformação digital, a gente tem o conceito das vilas ágeis. Né? As vilas ágeis são os nossos empreendimentos, onde a gente reúne um conjunto de especialistas, então envolve a área de negócio, envolve a área de CX, né, o Customer Experience, a gente não fala mais em UX, a gente fala em Customer Experience, olhando a cadeia de valor inteira do cliente. A gente pega os cientistas de dados, a gente usa analítico intensivo, porque, veja, se a gente quer falar de personalização, né, se a gente quer atender o momento de vida do cliente, a gente precisa de dados e precisa de inteligência. Então, muito forte a questão de analytics avançado. E, obviamente, o time de TI junto dentro das vilas, com o objetivo de entregar um valor, né, essa jornada para esse cliente que atenda essas necessidades, essas exigências dele. Bom, diferentemente do que a gente até fazia aí no método mais tradicional, onde a gente tinha projetos, né, que levavam meses, até projetos enormes que levavam anos, agora a gente quebra essas entregas em pequenas partes, né, que a gente chama de MVP, são os produtos viáveis mínimos. De maneira incremental, a gente vai agregando valor para esse cliente e atendendo aquela necessidade dele. Outro elemento que a gente inclui para que a gente efetivamente possa ter o time to market necessário, né? Então, lembra, a gente precisa, além de atender o cliente, fazer isso de uma maneira bastante ágil, utilizando as automações dentro do nosso ciclo de vida. Né? Então, o DevSecOps, né, que é o método que é utilizado, permite que a gente automatize o nosso ciclo de desenvolvimento. E o terceiro elemento é a utilização de soluções já prontas, integrando dentro das nossas soluções. A gente também tinha um hábito de muitas vezes ter que desenvolver a solução do zero. Né? Se o nosso jogo está muito relacionado com o time to market, então a gente precisa integrar soluções em cloud para que a gente tenha a velocidade necessária para poder atender o cliente. Então, aqui eu posso dar alguns exemplos de situações, né, de projetos que nós entregamos com essas características, atendendo efetivamente as necessidades do cliente. O primeiro é o Brain, né, Bradesco Inteligência de Negócio, com o objetivo de entregar soluções aí de crédito em tempo real, num contexto, em ofertas contextualizadas, usando analytics avançado e também bastante algoritmo. O objetivo é que, quando a gente identifica que o cliente tem uma necessidade de algum tipo de crédito, a gente consiga, em tempo real, oferecer para o cliente a melhor oferta de crédito para ele dentro daquele contexto, seja no app, seja na própria BIA. Né? A BIA é outro exemplo também de situação desse tipo, quer dizer, a gente utilizando inteligência artificial, utilizando dados, a BIA respondendo às necessidades do cliente, seja respondendo dúvidas, né, tirando dúvidas, respondendo informações aí sobre produtos, sobre serviços, e também já transacionando para resolver o dia a dia do cliente.
E o CRM 2.0, que é outro empreendimento também que a gente vem trabalhando, com o objetivo de entregar para o cliente, no melhor canal para o cliente, a informação que ele precisa. Então, o CRM 2.0 também bastante embasado aí em dados. Então, são 3 exemplos, né, de projetos, né, de iniciativas que a gente conduziu nesse formato que eu comentei, o formato de vilas ágeis, atendendo às necessidades efetivamente do cliente, utilizando tecnologias aí de ponta, né, cloud, usando inteligência artificial, analytics avançado, as próprias automações do ciclo de vida, para que a gente tenha realmente um atendimento de extrema excelência para os nossos clientes. Quando vocês falam em conhecer melhor o cliente, claro, você está falando em centralidade no cliente, centralidade do cliente. Eu sempre me pergunto o que isso tem de diferente, porque lá nos anos 70, o Peter Drucker já falava que o objetivo final de toda a organização deveria ser a satisfação dos clientes, justamente construída com base nas necessidades deles, nas realidades, nos valores, mais ou menos isso que o Peter Drucker falava. Eu quero saber qual é a diferença desse enunciado do Peter Drucker dos anos 70 para nova estratégia de centralidade no cliente. Acho que o Edilson talvez possa ir além do que a Cris estava comentando, quando vocês tratam também de transformação digital na TI do Bradesco. Edilson. Wilson, bom, obrigado aí pelo convite, Wilson, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse bate-papo. Eu acho que quando a gente fala, né, a gente tem falado muito, né, tem sido um jargão a questão transformação digital, né, mas eu acho que como a própria Cris comentou, e como você comentou, né, o Bradesco foi o primeiro banco da América Latina a lançar o Internet Banking, né. Então, assim, essa questão da transformação digital, ela já estava fazendo parte do nosso dia a dia. Né? Então, assim, a gente já vinha experimentando, não é de hoje, né? Não é do começo da pandemia, que a gente já vinha com os números de transações em canais digitais. Não é de hoje que os números, né, de transações nos canais digitais, eles vêm superando os canais tradicionais. Então, hoje até, por exemplo, a gente tem o nosso comitê semanal de tecnologia, e a gente acompanha ali os números recordes em cada um dos canais. E a curiosidade é que o último recorde num canal agência foi no ano de 2012. Né? Então, assim, o que a gente vê é que de lá para cá, todos os canais digitais eles vêm batendo recorde ano a ano, sempre evoluindo numa ascensão aí, exponencial, e a gente vê aquele canal tradicional para fazer transação, ele está cada vez diminuindo. Né? Então, a agência virando um canal de negócio, né? Um canal de prospecção de negócio, mas aonde o cliente quer transacionar mesmo, ele quer se autosservir, ele quer usar lá o seu mobile, ou ele quer usar o próprio ATM, né? E eu acho que o ponto, né, que toca onde a Cris comentou, e é onde o Otávio tem puxado essa bandeira, que é onde a gente tem trabalhado muito fortemente, como a gente melhora a experiência do cliente nesses canais, né? Porque o que o Peter Drucker falava lá atrás, nos anos 70, de fato, né, no final do dia o cliente vai ser beneficiado, mas eu estou vendendo um produto, no final do dia eu estou beneficiando aquele cliente, porque, é claro, eu vou vender algo que de alguma maneira sirva para ele, né? Mas eu consigo fazer, a nossa preocupação hoje, eu consigo fazer a leitura desse cliente em todo o contexto do que ele está vivendo, para oferecer a melhor experiência para ele naquele momento? Essa é a grande pergunta hoje em dia, né? E eu acho que isso vai em linha com o comentário que você fez de qual é a grande mudança de paradigma que a gente vem vivendo. E assim, o que eu percebo que aqui no Bradesco, o grande diferencial que a gente tem, né, quando a gente começa, até foi uma das tuas perguntas, das tuas provocações, mas como é que vocês fazem isso no Bradesco? E eu te diria que existe uma maneira muito peculiar, né? Que a gente não vê, não é algo comum que a gente vê nas outras organizações.
O seu Brandão, ele costumava dizer que o Bradesco a gente toma decisões por consenso, e quando a gente toma a decisão, a gente às vezes demora no debate, porque a gente fica lá, estressa a ideia, mas quando a gente toma uma decisão, a gente se move como um monolito. O bloco vão todas as pessoas apoiando aquela ideia e fazendo acontecer. Não tem sido diferente essa jornada agora da transformação da forma da gente construir, né? O começo, é claro que ele foi árido, né? Ele não foi fácil, porque a gente vinha num modelo tradicional. Quando a gente inverteu esse modelo e trouxe um negócio para junto da área de tecnologia, os primeiros momentos foram difíceis, mas o que a gente vê hoje, e a gente se orgulha de falar isso, né, das áreas de negócio estarem dizendo que elas não veem mais uma parceria com a área de tecnologia, elas veem uma simbiose. Ela falou assim, olha, a gente se vê tão colado com a área de tecnologia que não dá para chamar isso de parceria mais, a gente transcendeu a parceria. Eu acho que esse daí é um dos direcionais que fazem a gente acontecer. O exemplo disso aí, se a gente quiser materializar, foram as ações que a gente empreendeu, por exemplo, no início da pandemia, né? As ações de socorro às empresas, né, para facilitar o pagamento das folhas de pagamento, as ações de pagamento de auxílio emergencial, as postergações de contratos, né, de vencimentos. Então, foram ações que a gente conseguiu empreender e entregar para o nosso cliente em um prazo que antes ele não seria imaginável, né? Então, a gente conseguiu fazer em semanas ações que a gente levaria meses, muitos meses, para conseguir empreender, né? Então, eu acho que esse daí é o resultado prático do que a gente vem vivendo. Não, legal. Lennon, o Edilson falou da nova postura do Bradesco em função desse momento de crise provocada pela pandemia e tal. Como é que você tem conseguido, com as novas soluções de vocês, responder rapidamente às novas necessidades que surgem em função desse quadro absolutamente surpreendente, inédito e dramático da vida do país? Bom, primeiro agradecer essa oportunidade aqui para falar um pouco sobre o que a gente está vivenciando da transformação, todos esses movimentos, né, que a gente está fazendo, né. Agora, olhando do ponto de vista de arquitetura, de tecnologia, de tudo que a Cristina Pina comentou, que o Edilson complementou aqui, para que a gente consiga colocar jornadas cada dia mais ricas, orientadas a dados e que de fato enderecem a necessidade para o cliente, para a gente aqui estar contando com um alicerce muito robusto de um core bancário que foi evoluído ao longo de anos aqui e que a gente possui alguns pilares aqui já que consegue acelerar a geração de novos serviços ou de novos de produtos, né? Então, da elaboração de novas jornadas é algo muito natural aqui para a gente, usando esse alicerce tecnológico. Obviamente, a gente tem alguns desafios aqui para gerar uma nova camada digital aqui, né, orientada a microserviços, né, orientada a eventos para usufruir de fato de benefícios que a cloud pode trazer aqui para a gente, né? E por fim, para complementar tudo que eu estou falando aqui, para a jornada de cloud é alguma coisa que está como algo muito prioritário por dentro da nossa jornada, né? Então, de como a gente consegue, né, usufruir cada vez mais desses benefícios de escalabilidade, de conseguir usar aceleradores de mercado para compor as nossas jornadas digitais. Então, a gente está no meio de uma da transformação, de fato, caminhamos por bastante ao longo desse período, mas com certeza ainda temos uma jornada para percorrer já com relação a esses assuntos. Queria ouvir, talvez, um pouquinho a Renata, nessa fase em que surgem concorrentes, as fintechs, os bancos digitais, enfim, que a transformação é cada vez mais acelerada, com o surgimento dos novos players e as novas parcerias que vocês têm que fazer. Qual é a estratégia do banco para reagir rapidamente a esse novo contexto, Renata?
Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Obrigada aí pelo convite. Super prazer estar aqui com vocês, tá? Veja, a indústria financeira, né, aliás, como muitas indústrias, ela vem passando por uma transformação absolutamente devastadora, né, sob vários aspectos, né, desde o aspecto de pressões, do aspecto regulatório, né, uma pressão grande por maior competitividade, né, entre os bancos estabelecidos e novos entrantes. Aí a gente tem novos sistemas como PIX e Open Banking que impactam, né, substancialmente aí as receitas dos bancos, né, e faz com que a gente tenha que buscar constantemente essa eficiência interna, né, e novos modelos de negócio. Né. Por outro lado, a gente também vê as tecnologias, né, que eram emergentes e hoje já estão se tornando mainstream, né? Então, como é que será, por exemplo, uma agência bancária conectada com dispositivos todos, né, 5G e IoT, né? Como é que essas moedas digitais soberanas, né, vão alterar a lógica, né, do sistema financeiro. Aí a gente ainda vê novos modelos de negócio em plataformas, né, surgindo a partir das big techs, né, e onde os serviços financeiros eles passam a ser embutidos, né, nessas jornadas. Então, esse é um cenário, né, altamente acelerado de transformação, onde o time to market ele é fundamental. Né? Então, a gente, no Bradesco, a gente já vem se estruturando, né, para poder trazer inovação de uma forma sistemática, justamente para poder acompanhar o passo dessas mudanças. Né? E o que a gente percebeu ao longo desses anos é que inovar apenas com recursos internos, né, era praticamente impossível. Né? A gente teve que ir ao mercado, né, e se lançar em programas de Open Innovation. Né? E é isso que o Inovabra, dos programas, né, que a gente tem é o Inovabra Habitat, que é justamente essa lógica de trazer parceiros externos, parcerias externas, né, como startups, para fazer inovação conosco, né, como aceleradoras aí da transformação digital, como complemento de soluções oferecidas pelo banco, e até startups que vão compor aí novas soluções, novos marketplaces. Né? Hoje, lá no Inovabra Habitat, a gente tem, hoje completamos, né, 200 startups, né, que estão conosco, mais de 80 grandes empresas, e que são oportunidades de inovação para o banco, e além disso a gente tem parceria aí com mais 6 hubs de inovação pelo Brasil, que nos garantem um grande radar, né, de oportunidades, tanto para o Bradesco como para as empresas que estão lá conosco. Né? Então, a gente cria, assim, uma rede colaborativa que consegue conectar aí oportunidades. A gente tem aí acesso a mais de 3.000 startups em todo o Brasil para conectar essas oportunidades, né, com os membros e com o próprio Bradesco. Né? Aí, como um exemplo, né, o ano passado foi um ano bem difícil, né, de pandemia, aí, como todos nós vivemos, né, mas a inovação, por outro lado, ganhou um extremo senso de urgência. Né? A gente não parou um minuto, né, conectando, fazendo matching de oportunidades, né, dentro do banco, assim, para citar alguns exemplos, né, a gente, por exemplo, com a parceria com 3 startups, a gente, no RH, nós digitalizamos todo o processo de recrutamento de candidatos, né, por exemplo. Então, uma startup acoplada começa a testar candidatos, fazer testes de forma remota, uma outra startup entra para fazer a checagem de dados, né, background checks, né, e uma outra startup foi acoplada para fazer as entrevistas com os candidatos por vídeo, né, por exemplo. Então, todo esse processo, né, sem
necessidade de nenhum deslocamento físico, sem nenhuma utilização de papéis, né? Então, a gente vê que num cenário, né, onde a gestão do RH remoto, né, fica absolutamente essencial, a gente se une a parceiros para trazer inovações desse tipo, né? Também, né, junto aos microempreendedores individuais, que é um portal que a gente tem, né, nós acoplamos novas parcerias para auxílio aí à formalização dos microempreendedores, para assessoria contábil. Então, são esses tipos de parceria, né, que amplificam a inovação que o banco pode fazer, né, ao longo de, né, e complementando, obviamente, todo esse aparato de tecnologia, né, que também precisa ser integrada, mas os parceiros externos, eles se tornam uma peça fundamental para garantir acompanhar esse cenário de transformação constante que a gente vive. Eu queria ouvir da Cris. A Renata falou de Open Banking, de Pix. Eu acrescentaria as transações agora autorizadas pelo Banco Central por meio de redes sociais como o WhatsApp, que foi uma coisa que era para ter sido implementada já no final do ano passado, de 2020, mas o Banco Central, em função do lançamento do Pix, resolveu não autorizar, autorizou agora. Vocês veem isso como ameaça, como oportunidade, ou tanto faz para vocês? Vocês não vão desviar 1 milímetro da trajetória de vocês em função dessas novidades, Cris? Legal, boa pergunta, viu, Wilson? O que a gente entende, né? Assim, a gente entende isso como uma grande oportunidade. A gente entende assim, o banco ele tem que estar a serviço do cliente, então ele tem que estar, os serviços financeiros têm que estarem onde o cliente está, né? Seja nos próprios canais do banco, então quando a gente pensa em Internet Bank, quando a gente pensa no próprio app do Bradesco, e também nos canais de terceiros, né? E aí pode ser o WhatsApp, pode ser num site de um parceiro, mas o banco ele tem que estar a serviço do cliente, né? E aí quando a gente pensa nessa questão de tanto canais próprios como canais de terceiros, outra vertente é o seguinte, como a gente comentou, né, anteriormente, a gente precisa encontrar uma jornada que faça sentido para o cliente. Então, talvez ele entrar no app do Bradesco para fazer um crédito imobiliário, quando ele está pensando nisso, quando ele quer contratar é de um jeito. Mas quando ele está comprando a casa dele, ou quando ele está fazendo uma viagem e ele pretende, né, dentro do contexto da viagem, contratar um seguro, parece fazer mais sentido dentro de uma jornada contextualizada. Então, assim, a gente precisa oferecer serviços financeiros e também serviços não financeiros, né? Então, o que nós estamos falando aqui é de alguma coisa que se chama, né, que o mercado chama aí de ecossistema digital, onde a gente usa canais próprios, canais de terceiros, serviços financeiros e não financeiros, para entregar uma jornada completa para o cliente, né? O exemplo que eu dou aqui, quando você pensa em sair de férias, agora um pouco menos, né, por causa da pandemia, mas a gente pensa em sair de férias, a gente pensa em viajar, né? Espero que em breve a gente consiga aí fazer isso com mais tranquilidade. E aí você pensa para onde você vai, você compra a passagem aérea, você pensa no hotel, você pensa no deslocamento. Então, assim, nessa jornada, né, desse cliente que vai sair de férias, tem uma série de serviços financeiros e serviços não financeiros aí embutidos, né? Então, faz muito mais sentido um banco atender dentro dessa jornada, né? Por isso que eu comento aí que o banco tem que estar naquele ponto onde o cliente está. A gestão de parcerias nesse contexto ela é fundamental. A gente vem, né, dentro do Bradesco perseguindo essa jornada, então a gente já vem caminhando nesse sentido. Um exemplo, a gente tem alguns exemplos, né? Um exemplo é o próprio a Disney, que a gente tem hoje dentro do próprio app do Next, né, onde o filho pode, o pai que é correntista, ele pode abrir uma conta para o filho e fazer educação financeira utilizando lá os personagens da Disney, e também o contrário, né, quando a gente tem crédito imobiliário,
sendo oferecido desde uma jornada de compra de um imóvel dentro do site da OLX. Então, o WhatsApp é mais um exemplo, né? Nós estamos no WhatsApp, a Bia atende hoje dentro do WhatsApp, e é o banco se materializando dentro de um canal de terceiros, né? E tem um ponto também que foi comentado aí pela Renata, você também comentou, Wilson, que é o seguinte, quando a gente pensa no Pix e quando a gente pensa no Open Bank, né? Esses dois fenômenos, vamos poder falar assim, né? Porque mais do que um marco regulatório, ele é um marco que muda, transforma completamente o sistema financeiro, tanto aqui do brasileiro, né? E vem fazendo isso aí, Open Bank, ao longo do mundo, ao redor do mundo. São duas iniciativas que cada vez mais vai colocar esse ecossistema digital para funcionar, né? Ou seja, a gente vai ter cada vez mais pessoas, clientes e não clientes, acessando os nossos sistemas num contexto de ecossistema digital. Então, eu acho que nesse momento a gente cria grandes oportunidades, né? Nós criamos, por exemplo, o próprio crédito no Pix, né? Ou seja, quando o cliente não tem dinheiro e vai fazer um Pix, a gente entende aquele contexto dele, entende aquele momento e faz uma oferta de crédito bastante apropriada para ele. Então, são oportunidades que vão se criando, são novos modelos de negócio que vão se criando. Então, a gente enxerga que esse movimento de ecossistema digital, considerando terceiros, né, e o próprio Open Bank, o Pix, viabilizando o contexto de banco como serviço. A gente vem caminhando nessa direção. Eu ia te interromper justamente para te perguntar disso, porque a Valquíria, na entrevista que a Valquíria me deu no ano passado, no final do ano passado, ela me falou da concessão de crédito praticamente instantâneo, online, no momento em que a pessoa estava fazendo o Pix. Isso é uma inovação, continua sendo uma inovação, e eu quero saber se já está implementado, se isso realmente já está acontecendo. Sim, já saímos com o Pix em novembro já com essa implementação, tá, Wilson? É de fato uma inovação, né? Como eu comentei lá, ele é já uma derivada daquele projeto que a gente chamou de Brain, ou seja, em tempo real, utilizando as informações do cliente e analytics avançado, a gente entende qual que é a melhor oferta de crédito para aquele cliente, e quando ele vai fazer um Pix, por exemplo, ou quando ele vai fazer uma transferência normal, né, não via Pix, a gente oferta a melhor oferta de crédito, a melhor linha de crédito para ele, né, e aí ele pode contratar e dali fazer a transferência que ele precisa. Então, realmente é um serviço inovador. E assim como outros, né, estão sendo construídos, estão no forno aí, para que a gente possa inovar cada vez mais. Bom, é óbvio que toda essa ousadia da inovação sempre pressupõe alguma ousadia, tem algumas implicações muito sérias, algumas repercussões sérias, especialmente numa instituição financeira, mas ainda num banco do porte do Bradesco. E a principal implicação, do meu ponto de vista, e acho que é meio óbvio isso, é a questão da segurança, que exige uma preocupação constante. Vocês sabem que essa é talvez a preocupação prioritária de todos os gestores de TI, para a cabeça de vocês o tempo todo. Todas as pesquisas que a gente faz e que a gente consulta a respeito das necessidades e das principais preocupações dos executivos de TI, a segurança está sempre no topo. E agora, além de vocês se preocuparem com a segurança no desenvolvimento das aplicações, na implementação de inovações, agora vocês têm que se preocupar, claro, vocês já sempre se preocuparam com isso, mas tem uma preocupação adicional, porque vai ter sanção contra o uso inadequado e indevido de dados dos clientes, de informações dos clientes, com a LGPD. Então, segurança e LGPD vêm embutidas, são preocupações que vêm embutidas nesse festival de ousadias aí que o Renato e a Cris acabaram de falar. Edilson, como é que funciona isso lá na TI do Brasil? Como é que vocês estão lidando com essa quantidade de demandas
por segurança e por respeito à nova legislação. Isso acho que é um grande desafio mesmo, Wilson, porque a gente tem que tomar o cuidado de como a gente vai ser seguro, porque no final do dia, o que um cliente procura num banco, é claro que ele está procurando serviço, ele procura o atendimento diferenciado, ele procura que a instituição que o entenda e consiga oferecer para ele os melhores produtos no melhor momento, né? E é claro que normalmente é o melhor preço, mas ele busca segurança, né? Então, ninguém quer aqui deixar lá o resultado das suas economias e você correr um risco de amanhã aquilo não estar lá. Então, o cuidado é o quanto a gente consegue avançar na segurança para que a gente continue sendo seguro, mas que a gente também não perca a experiência do cliente na hora dele transacionar. Então, assim, não adianta eu criar aqui um modelo onde eu tenho 500 senhas e diferentes e chaves e milhares de tokens e é super seguro, mas também ninguém consegue acessar. Esse tem sido o grande ponto de debate, né? Então, a gente faz isso. É um time multidisciplinar, é claro que a responsabilidade, a gente tem uma área somente olhando isso, né, no banco. Aqui é um trabalho constante, é um trabalho de todos os dias, porque todos os dias uma nova vulnerabilidade ela pode ser encontrada e a gente tem que trabalhar em cima dela para saber como contornar, né? Então, esse, de fato, é algo que nos preocupa. E ainda mais com as novidades, como o Open Banking, por exemplo, aonde você pode ter dado o consentimento do seu dado para uma outra instituição buscar esse dado aqui no Bradesco, né? Porque a grande beleza do Open Banking é que você, cliente, é de fato o dono da sua informação e não mais a instituição que a detém. Então, você, como dono da informação, você pode dar o direito de uma instituição B consultar as informações suas que estão numa instituição A. E aí, a partir desse momento, quando tiver um vazamento dessa instituição A, como que a gente vai conseguir garantir se a origem desse vazamento foi a própria instituição originária da informação ou alguma outra que você deu o consentimento? Então, assim, até essa modernidade está nos trazendo aqui alguns debates, né, que estão sendo discutidos via Febraban, com o Banco Central, de como a gente vai conseguir responsabilizar e procurar aqui a fonte, né? Porque a sanção, como você comentou, ela está dada, né? Então, só que agora esse novo modelo de negócio traz também um novo desafio de como lidar com esse tipo de situação, né? Saber como é que vocês, uma instituição quase centenária, estão lidando com esse novo perfil de consumidor aí que está surgindo. Eu não sei se eu vou tranquilizar vocês, eu vou deixar com mais dúvidas, né? Porque hoje o mundo que a gente vive, nesse mundo pós-pandemia, ele foi apelidado de bunny. É um conceito, eu não sei se alguns de vocês já escutaram, mas que ele vem do inglês, que é brittle, anxious, non-linear e incomprehensible, né? Ou seja, frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? Então, quando a gente pensa nesse cliente, é meio isso mesmo, né? Esse cliente, ele vive num mundo, é um cliente que ele quer tudo, né? Ele tem altíssimas expectativas, né? Mas muitas dessas expectativas são aparentemente conflitantes, né? São necessidades que são conflitantes, resultantes dessas múltiplas experiências que eles têm, né? Então, o contexto é esse contexto onde de redução, né, dessas interações presenciais, né? É muito fundamentado nos meios digitais, né? São clientes, são consumidores que hoje estão muito mais sensíveis aos efeitos econômicos aí dos últimos tempos, né? São sensíveis a gastos desnecessários, eles são extremamente preocupados com a questão de fraudes e ataques, né? Porque ultimamente esse tema, justamente por tanta interação digital, é um tema que veio muito à tona.
E é um cliente que como sempre, aí tem exigido, né, altíssimos níveis de personalização. Né? Isso acaba nos obrigando, acho que a Cris, o Edilson falaram disso, né, a criar essas experiências digitais sem fricção, né? E não basta ser só digital, né? Aquela coisa, né? Não adianta ser digital first, né? Tem que ser digital right, né? Tem que fazer o negócio direito, especialmente porque atender esse cliente é extremamente desafiador, né? Esses clientes eles têm experiências diversas aí, não só com outros bancos digitais, outras fintechs, mas também big techs, outros provedores até fora dos serviços financeiros. Então, estão acostumados, antes as entregas, né, eram feitas em dias, hoje as entregas de produtos são feitas em horas, né? 2 horas você recebe um produto do Mercado Livre, né? Ou da Amazon, né? Personalização nível Spotify, né? O que o Spotify ele se baseia no seu consumo, no seu gosto, e de vez em quando ele te dá ali algumas coisas que eles chamam de taste breakers, né? Eles dão uma testada ali para ver se você entra, né? Financiamentos imobiliários, né? Para falar de serviços financeiros, antes financiamentos imobiliários eram aprovados em dias, às vezes semanas, né? Muitas vezes semanas, meses, né? Hoje existem fintechs que aprovam financiamento imobiliário em minutos, né? Abertura de contas são feitas também em questão, tem uma fintech que faz uma abertura de conta em 5 minutos, né? E tarifas bancárias 0, né? Então esse cliente está exposto a esse tipo de interação, né? E é isso que ele vai exigir, não só dos bancos, mas, né, dos relacionamentos que ele tem aí com outras experiências. Então, é aquela história, né? A gente tem que... É o que a Cris falou, não é o foco no cliente, né? A gente tem que assumir o foco do cliente, é olhar o mundo sob a ótica dele, né? E saber que hoje em dia, assim, a gente não pode mais pensar em vender produtos, né? Em monetizar produtos. A gente tem que pensar em monetizar as interações que a gente tem com esse cliente, né? E eu acho que, acima de tudo, né, tem uma demanda muito, muito forte pela ética, né, pela sustentabilidade, pelo propósito, né? Acho que a gente nunca pode se esquecer disso também, né? O banco, pelo puro lucro, e também, né, já foi um tempo, né? Hoje a gente fala do capitalismo consciente, né? A gente tem que estar muito em sintonia com tudo isso que está acontecendo, e isso nas várias interações com o cliente. Então, não é uma tarefa fácil, não é um cenário fácil, é ultra desafiador, né? Mas a gente tem aqui todo o aparato de um banco de 80 anos, quase 80 anos de idade, que sobreviveu aí a sérias transformações, e a gente está equipado aí para o futuro. Bom, infelizmente eu sou obrigado a concordar com você, que você não me tranquilizou nem um pouco. Eu fiquei um pouco mais ansioso depois da sua fala, e eu fico imaginando o seguinte: essa minha ansiedade de observador externo deve ser muito potencializada nas equipes de vocês, quer dizer, nos times de vocês. Talvez o Lennon possa falar um pouco mais sobre isso, de como é que as equipes, os profissionais de TI se adaptam e controlam essa ansiedade, né? Eu costumo chamar isso de ansiedade da inovação. Já falei muito disso, sou sempre instado a falar sobre perspectivas, tendências e tal, e eu sempre me coloco nessa posição de estar vivendo essa síndrome que é da ansiedade da informação e da inovação, principalmente, da ansiedade da inovação.
Então, eu queria que o Lennon falasse um pouco como é que isso repercute nos profissionais da área de TI. Lennon, conta aí. Tenta me tranquilizar um pouco, pelo amor de Deus. Aqui, Wilson, é um ponto que eu acho que é fundamental aqui toda essa conversa, né, porque envolve pessoas, né? Então, de como a gente consegue movimentar já da organização para esse mindset ágil, esse mindset de inovação e esse mindset de aderir a novas tecnologias, né? Então, a gente tem movimentos aqui bem importantes de capacitação, de incentivo de profissionais a buscar esses conhecimentos que esse mercado atual está requerendo, né? Então, alguns já movimentos são mais coordenados, né? Como esse movimento ágil de capacitar da organização, para esse do mindset ágil, de como se pensar em MVP, de como se pensar em arquiteturas mais incrementais e evolutivas, assim como se pensar em tecnologias mais modernas, né, o uso de cloud mais intensivamente, assim por diante. Então, aqui a gente está falando do upskilling e pessoal, do tanto fortalecer do que ele já conhece hoje, de quanto adquirir novos conhecimentos, né? Então, além disso, a gente tem todo um trabalho da liderança, né? Como a gente capacita essa liderança para reter talentos e atrair de novos talentos para o mercado, porque aqui envolve outras variáveis aqui, né? Esse mercado está mudando muito para essa juventude que está vindo para o mercado. Existe algumas de necessidade, algumas preferências, então para essa capacitação da liderança, para lidar melhor de com esse ambiente de maior criatividade, um ambiente mais diverso, um ambiente com diversas tecnologias que estão acontecendo, exige essa capacitação com a nossa liderança. Então, se eu fosse resumir aqui, é um incentivo para os profissionais para buscar esses novos conhecimentos. Existem os movimentos mais coordenados, corporativos, de como esse movimento ágil, esse movimento de cloud, existe essa capacitação mais orientada para a liderança, para reter e atrair novos talentos. Frank, o Lennon levantou a bola aí ao falar dos movimentos ágeis. Então, eu queria que você falasse um pouquinho justamente dos metodologias ágeis nessa trajetória, nessa jornada de transformação digital. Acho que a palavra-chave é adaptabilidade, né? O meu exemplo aqui, hoje eu estou com problema nas conexões, então você tem que se adaptar em alternativas, né? Vim para o celular. Acho que o correto, a estruturação de métodos, ritos, que a gente possa viabilizar o trabalho desse jeito ágil, com relações de parceria, né? A gente trouxe para essa cadeia de valor, o Edilson comentou, o negócio fez uma simbiose, né? Outra coisa que a gente também dá foco, né? O relacionamento com os nossos provedores, né? Então, eles também fazem parte dessa cadeia de valor, eles também têm que ser capacitados e interagir para trabalhar nesse mesmo formato. E a gente não pode esquecer também de toda a parte de segurança e riscos. Então, na hora que a gente fala do ambiente multi-cloud, né, é essencial você ter um framework de controle de riscos, de como você vai tratar e endereçar todas essas situações, desde da concepção do projeto até em situações de crise, que você também, a partir do momento que você trabalha em um ambiente de multi-clouds, com multi-nós de controles, né, seja parte de empresas de telefonia, data centers distintos, você precisa ter resiliência para tudo isso trabalhar, além do código que você faz. Então, toda essa operação ela tem que ser orquestrada olhando que a gente saiu de um modelo tradicional, de um data center primário e um data center secundário, que você dava foco e cuidava desses dois, né? Olhando como produção, no fim, para atender o cliente, para um ambiente múltiplo com um monte de pontos de nós, de possíveis de falhas que você tem que tratar. Então, acho que esse é um ponto essencial dentro dessa jornada, né? Que é além da esteira de criação, né? De ser ágil, ser rápido, mas a gente garantir ter elementos de resiliência e que deem esse conforto para o cliente ser atendido em quaisquer circunstâncias que for necessário.
assim como propus o tema pioneirismo e inovação, no caso do Bradesco, eu quero saber aonde o Bradesco vai ser pioneiro em inovação daqui a alguns anos. Quer dizer, qual é a iniciativa verdadeiramente disruptiva que vocês enxergam no horizonte mais distante? Então tá, como é uma pergunta muito fácil, né? Eu vou começar a falar, e eu também sou igual a você, eu sou bom de prever o passado, tá? Mas eu acho que assim, o que a gente vê aqui na prática, sem dúvida nenhuma, a Cris já de alguma maneira já até comentou lá no início, mas a gente vê como uma grande transformação o marketplace, onde nós vamos ter um lugar de convivência, um lugar onde o nosso cliente ele vai consumir produtos financeiros e não financeiros, né? Hoje a gente tem muito aquela visão que o banco, você entra no banco para resolver questões financeiras. A gente, obviamente, já vem quebrando isso, como a Cris comentou, da gente colocar jornadas da OLX, jornadas da Disney, mas isso cada vez mais vai ser frequente, onde você não vai perceber, ainda mais o Open Banking, ele vem ao encontro disso para ajudar nesse tipo de movimento, aonde você não vai mais perceber se você está dentro do banco ou se você está dentro de um serviço, né? Mas assim, no final do dia, como é que naquela tua jornada ela funciona da maneira mais fluida possível para te atender. E como é que eu vejo tecnologia nisso, né? Eu acho que está em tudo. E o grande desafio para a gente de tecnologia é como que a gente consegue sofisticar cada vez mais a tecnologia, mas quando a gente passar isso para o cliente, a gente passar da forma mais simples possível, né? Porque o nosso cliente ele quer simplicidade, apesar de algo muito rebuscado tecnologicamente, né? Então esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem de hoje para os próximos anos. Deixa eu pegar aqui então a sequência. Eu também não vejo assim uma tecnologia disruptiva, eu vejo um movimento, tá, Wilson, acontecendo. Eu vejo um mundo assim muito mais competitivo, um mundo muito mais focado em agilidade, né, muito mais ágil, muito mais dinâmico, e obviamente muito mais intensivo em tecnologia, né? Tecnologia ele está ganhando um peso cada vez mais relevante dentro desse contexto, né? E aí eu queria puxar também um tema que é muito falado, e eu tenho uma visão sobre isso que eu queria compartilhar, que é sobre a questão da escassez de profissionais de tecnologia, né, que o mercado talvez esteja vivendo hoje, aí ou no futuro muito próximo, né? E o que a gente percebe é que cada vez mais as novas gerações elas já nascem com a tecnologia, digamos, embutida. Então é como se fosse assim, né? Eu aprendo português, eu aprendo matemática, eu aprendo inglês, né? E a próxima disciplina, que já está no currículo do pessoal, é a tecnologia ou a programação. Isso não estou falando para as carreiras de tecnologia, mas carreiras de jornalismo, por exemplo, carreiras médicas, elas já embutem esse tipo de disciplina dentro do seu currículo. E por que eu estou falando isso? Significa que cada vez mais as pessoas estarão preparadas, né, para lidar e entregar tecnologia. Então, isso eu acho que contribui para o movimento que a gente vai estar tendo aí no futuro. Processos manuais e repetitivos, né, o que a gente consiga prever, elas devem deixar de existir, né, eles serão automatizados, o uso da inteligência artificial será muito mais massivo do que a gente tem hoje, né, para que efetivamente a gente use tecnologia especializada, tecnologia de ponta nos elementos mais essenciais dentro do processo. Acredito sim num ecossistema digital robusto, como o Edilson comentou, de maneira transparente para o cliente, o banco é integrado dentro da jornada do próprio cliente, e aí um ponto fundamental, né, é que aquele parceiro, aquele player, né, que tiver o relacionamento com o cliente e fizer isso mais rapidamente, como um hub, né, ele tem um grande diferencial competitivo. Então, um exemplo aqui, até citando, né, o WeChat, por exemplo, que ele tem o hub, né, ele tem o relacionamento e ele tem uma série de apps integrados com ele das mais diversas indústrias, né? Então, além do ecossistema digital, você ter o relacionamento com o cliente vai trazer um diferencial competitivo muito grande, e quem sair na frente
né, dentro dessa corrida vai ter um grande diferencial competitivo. Tecnologia é o que vai viabilizar isso. Tecnologia é o que vai trazer a robustez, a agilidade, né, a flexibilidade e a segurança para que a gente possa efetivamente entregar isso. Então, não vejo um item de tecnologia, eu vejo a tecnologia integrando um movimento de um ecossistema digital. Então, complementando porque o Edilson e a Cris já falaram, eu acho que eles cobriram grande parte dos nossos desafios aqui. Dentro desse contexto, né, de ecossistema, né, o que eu vejo, né, da tecnologia já tem um desafio gigantesco aqui, de vir já preparando com esses alicerces para propiciar parcerias, para propiciar marketplace e do Open Banking em si. Então, o que vem pela frente, né? Eu acho que quem vai sair na frente disso é quem já conseguir vir trabalhando com esses alicerces, de mesmo já com indefinições de negócio, sobre modelos, né, de como vamos operar, talvez, mas que a gente esteja preparado do ponto de vista de tecnologia para suportar o que está por vir. Outro ponto que eu também vejo com uma tendência gigantesca, essa questão de dados, de algoritmos, né, de como a gente une essa inteligência com as nossas jornadas, né? A gente vem fazendo isso ao longo do tempo, né? A Cristina já comentou de alguns projetos, mas eu acho que cada vez mais a personalização de jornadas, alinhado com a questão de dados, com algoritmos, é o que vai vencer esse jogo. Veja, para mim também, acho que a tecnologia aqui é um habilitador, né? Não é, a gente não inova com a tecnologia, né? Ela na verdade, é um habilitador da inovação, né? E eu acho que o que é bacana sobre a inovação é que a gente nunca sabe, né, qual tecnologia vai estar disponível para a gente inovar, né? Num determinado momento. Por isso que a inovação ela não há limites, né? A gente nunca sabe qual a nova ferramenta que a gente vai ter para inovar, né? Aí quando por isso que é tão estimulante trabalhar com inovação, né? E quando você pergunta o que vem pela frente, né? O que está eu acho que assim a nossa disrupção, né, para usar a sua palavra, ela está apenas começando. Isso aqui é o começo, né? Eu acho que a gente vai ter que se acostumar, né, com essa constante, a gente viver nesse ritmo, né, cada vez mais acelerado mesmo de disrupção. Eu cito um exemplo que para mim é muito, muito emblemático. Eu não sei quantos de vocês acompanharam aí, muito recentemente, há um mês atrás, houve um IPO, né, de uma exchange de criptomoedas na Nasdaq, chamado Coinbase, né? Então, essencialmente, é uma corretora, né, de criptomoedas, e no IPO, essa corretora, né, ela chegou a valer 550 bilhões de reais, né? Que é o valor do Itaú, mais Bradesco, mais Santander, mais alguma coisa somado, né? Então, é uma coisa incrível, né? Que a gente, assim, cada vez se surpreende, né? O mercado atribuindo esse tipo de valor, né? De uma hora para outra a uma corretora de criptomoedas, né? Então, assim, isso mostra, né, que a qualquer momento, né, esses sinais, essas coisas, a lógica do mercado financeiro, e como outras indústrias também, ela pode mudar de uma hora para outra, e a gente tem que a gente tem que se adaptar, né? E, assim, por último, né, eu gosto de citar uma frase, eu não quero ser apocalíptica, mas, assim, uma frase também bastante simbólica, né, antiga, de um livro de Ernest Hemingway, que se chama O Sol Também Se Levanta, e a frase é o seguinte, ele pergunta lá para o personagem principal: como você foi à falência, né? E o personagem responde de duas formas: gradualmente e então de repente, né? E eu acho que isso é muito desse mundo que a gente está vivendo, né? Assim, a gente vê sinais, né, de indústrias que vão se transformando e de repente
elas passam a não existir ou não existir mais da maneira que existiam antes. Então, eu acho que é um pouco do que eu vejo, né? Acho que a gente está nesse mundo e a qualquer momento a gente abre o jornal, né? E é surpreendido aí por uma grande mudança e a gente passa a fazer as coisas de uma maneira completamente diferente, né? Conforme a Cris enfatizou, né? Eu acho que tudo isso vai surgir e o importante é ter pessoas habilitadas, com mindset adequado, né? Sabendo capturar essas necessidades do cliente, uma necessidade que seja que tenha um atendimento conveniente, na melhor jornada, e que a gente tenha todo esse ecossistema e essa plataforma digital integrada e conseguindo potencializar a captura de valor. Então, por exemplo, quando a gente contrata um provedor cloud, eu não estou contratando só infraestrutura, software, né? Na verdade, eu tenho que usar o provedor cloud para co-criar valor para o produto que eu quero colocar lá dentro, para o valor que eu quero gerar de negócio. Então, acho que o futuro aí vai ser construído. Então, a gente tem uma série de tecnologias, né? A inteligência artificial, acho que o Bradesco investe bastante nisso, né? A Bia, pode ver, a gente tem cerca de 92 produtos e serviços lá implantados, suportando os clientes. A parte toda de algoritmo de dados, né? Que eu acho que vai evoluir o grau de maturidade aí no mundo em relação a como se utiliza isso. E eu acho que a junção de todos esses elementos vão possibilitar a gente criar uma nova realidade de jornadas, de atendimento e de um relacionamento aí mais humanizado dentro de todo esse contexto da sociedade, para que a gente possa realmente ter um valor sendo adicionado na sociedade constantemente e a gente conseguir evoluir como um todo para um outro patamar, todo o ecossistema. O Marco pode fazer agora uma pergunta para vocês, para respostas rápidas, eu não quero que a gente se alongue muito mais no nosso encontro. Então, o Marco pode fazer uma pergunta para vocês e depois ele faz o comentário final dele. Então, a pergunta é uma pergunta meio que eu me faço todos os dias, eu faço em todas as minhas interações com os clientes. Se você pudesse fazer uma recomendação para a Micro Focus como provedor, qual seria essa recomendação? O que uma empresa como a Micro Focus, um fornecedor de software e serviços, precisa para acompanhar o Bradesco nessa jornada, né? Nós somos uma empresa, já estamos há 40 anos no mercado. Como é que a gente acompanha os próximos 40 anos do Bradesco? Às vezes, perguntas complexas, elas têm respostas simples, entendeu? E eu acho que a resposta simples aqui, Leone, que eu vejo, que a gente procura, e a gente já conversou sobre isso em algumas interações nossas, são parceiros que ajudem a gente a agregar valor ao nosso cliente. E muitas vezes isso passa por nos questionar. Nos questionar sobre algo que a gente está fazendo, sobre uma decisão que a gente tomou, ou sobre uma experiência diferente que vocês viram, né? Porque eu acho que muito acontece também nessa relação, às vezes, de cliente e fornecedor, né? Quando ela está antes da parceria, que existe um certo respeito, vamos chamar assim, sobre aquilo que o cliente está te pedindo, né? E às vezes um olhar de fora pode ajudar, como a gente comentou aqui da diversidade, né? Mas a diversidade de pensamentos, de ideias, ela sempre vai trazer valor agregado, né? Então acho que aqui pelo menos do nosso lado, eu vejo que os parceiros que mais têm contribuído com a gente são aqueles que a gente às vezes tem debates difíceis e a gente chega aí a conclusões que nem o parceiro e nem a gente estava conseguindo imaginar, né? Mas porque a gente está tendo aqui um diálogo aberto e transparente sobre as oportunidades. Emendando um pouquinho a resposta, acho que só a pergunta, ela mesmo se autorresponde, né? A gente falou muito aqui de cliente-centrismo.
né? E cliente-centrismo, a gente falou de foco no cliente e foco do cliente. Então, só a pergunta que você faz, né, no sentido de, poxa, o que eu posso fazer para que nós melhoremos como um todo, né, e o que a gente pode fazer em conjunto para que a gente entregue mais valor e mais inovação para o nosso cliente final, acho que essa já é a resposta, tá? Então, só o objetivo de querer melhorar, e aí pensando tanto no nosso cliente final, o foco do cliente, né, Bradesco enquanto cliente, e tendo seu cliente final bem atendido através de inovações, e também olhando os nossos processos internos, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode melhorar. E a Micro Focus já vem, né, nessa pegada com a gente, nessa toada com a gente tem uma relação muito transparente, muito aberta, né, então fico bastante feliz com a pergunta, porque já indica que a gente está no caminho certo. Uma coisa que me encanta nessas nossas interações aqui é a sinergia. É uma coisa que eu traduzo como cultura, né? Que eu acho que ela é, de verdade, o elixir da longa vida, é o que faz as empresas ficarem 100, 200 anos, porque o resto tudo muda, né? Se a gente pegar no contexto do tempo, desde a época que o pessoal guardava dinheiro debaixo do colchão e confiou num banco para deixar o dinheiro lá no cofre do cara e receber um papelzinho dizendo quanto é que ele tinha, até hoje, a parte da credibilidade, da transparência, né? Esse é o maior ativo, né, que eu acho que um banco pode ter, e a cultura. É muito agradável ver como vocês se respeitam como equipe, o quanto parece uma orquestra, né? Vocês tocam a mesma nota, vocês têm visões muito interessantes sobre diversos assuntos, falando com muito conhecimento das tecnologias e dos movimentos de mercado mais modernos. Falamos aqui hoje em ESG, em Open Bank, em PIX, falamos em inteligência artificial, falamos em ética na inteligência artificial, falamos em parceria, ou seja, conceitos que estão desrompendo os mercados, né? Mas que já está na cultura do Bradesco há muitos anos, e vai ser isso que vai perpetuar, na minha opinião, esse banco, e vai fazer dele líder nos mercados que ele escolher trabalhar, né? Eu acho que a Micro Focus, por um lado, e talvez essa nossa sinergia, né, esse aprendizado, a gente está subindo essa escada do relacionamento, como eu disse, colocou, né, daquela relação de cliente, fornecedor transacional, para um advisor, né, que é onde a gente almeja estar em breve, né, não só com o Bradesco, mas com outros grandes clientes também. Ele é construído disso, no dia a dia. Eu concordo plenamente, a proximidade, a intenção de estar melhor, a intenção de ajudar o nosso cliente, a nos ajudar a ajudar o cliente deles, né? Esse é o grande objetivo. Eu vejo, sim, o Bradesco quase como um assistente, um mordomo, um mentor dos seus clientes, né? Aproveitando as jornadas, ou seja, poxa, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer um investimento, eu não preciso ficar olhando para todos os lugares. Eu tenho alguém do meu lado que é seguro, que é transparente, que eu confio, que pode me ajudar nessas grandes jornadas e nos micromomentos também. Porque em todos aqueles micromomentos eu vou precisar de um parceiro financeiro, de alguém que me oriente, de alguém que eu confie para entregar os meus ativos principais, que hoje não é mais talvez dinheiro ou criptomoeda ou qualquer outra coisa que se possa inventar, mas talvez seja a reputação né, virtual. Daqui a pouco isso hoje já é monetizado, né? Quando alguém tem milhões de seguidores numa rede social, isso hoje é dinheiro. Onde é que você guarda isso, né? Você não guarda no banco. Como é que você perde isso? A volatilidade disso também é incrível. Agora, a transparência, a segurança que você tem de estar ligado a um parceiro, a uma instituição que respeita a diversidade, que respeita a pegada digital e a pegada ecológica, que tem bons princípios, bons valores, pessoas
íntegras, honestas, idôneas. A experiência do cliente do Bradesco é muito boa, mas eu quero falar para vocês também que a experiência de ser fornecedor do Bradesco também é muito boa. A experiência de ser parceiro do Bradesco também é muito boa, porque eu acho que esses outros aspectos também são fundamentais. Tem gente que é muito boa para o cliente, mas trata mal o seu parceiro, seu fornecedor, seu funcionário. Isso, no final, é um ciclo vicioso que vai contaminar, essa empresa não vai se perpetuar. Então, assim, o que eu vejo e mais admiro hoje, eu acho que esse talvez a resposta, né, do sucesso e do futuro do Bradesco, porque a tecnologia, né, hoje a gente ajuda desde ali, da parte da confecção das aplicações, com as ferramentas ágeis, apoiando as vilas, as tribos, as comunidades. A gente depois ajuda a que isso seja executado com alta performance e alta disponibilidade na nuvem, no mainframe, no ambiente dispositivos móveis, né? A gente garante segurança, tanto segurança transacional, quanto quando a gente fala de órgãos reguladores, as diversas leis que já existem e que vão surgir dessa jornada digital, marcos regulatórios. A gente está no começo desse caminho, dessa nova realidade, né? E, obviamente, no final, a tecnologia de inteligência artificial, de business intelligence, de usar analytics para juntar todas essas informações, não só dentro das nossas ferramentas, mas como para os nossos clientes ajudarem também os seus clientes. Mas o que vai ficar no final, a tecnologia vai sim ser usada da melhor maneira, mas, para mim, a cultura, a credibilidade, a reputação vai ser o grande elemento que vai fazer a diferença, e é isso que nós estamos buscando para nós, e é isso que nós tivemos hoje o prazer e a honra de testemunhar aqui com vocês, fazendo esse primeiro evento dessa grande empresa chamada Bradesco, e dos profissionais de tecnologia, que são fantásticos. Hoje foi uma aula para nós, e fico muito feliz, agradeço demais vocês estarem até agora aqui conosco, para nos proporcionar esse evento. Agradeço também o Wilson, o pessoal das AS, toda a equipe dos bastidores, que nos ajudaram também aí a fazer mais um evento junto com você, Wilson. Muito obrigado. Muito obrigado a Cris, ao Edilson, ao Frank, ao Lennon, à Renata, e eu espero poder contar com vocês em outros eventos como esse, ou com vocês isoladamente em debates com profissionais de outras empresas, como a gente tem feito. Estou à disposição de vocês para fazer entrevistas individuais, o que vocês quiserem, porque realmente eu saio daqui muito enriquecido e tenho certeza de que o nosso público, o público do Informática Hoje, da Fala Editorial, vai sair, vai se deliciar e vai se enriquecer muito ouvindo esse debate. Muito obrigado a todos vocês e espero que a gente possa se encontrar presencialmente em pouco tempo. Cuidem-se e a gente se vê em breve. Muito obrigado, viu?